Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer ao pessoal aqui do IEL que me convidou para participar desse evento. É um prazer estar aqui. Enfim, hoje eu comentava com uma colega do FISH que tem sido muito interessante ter tanto debate, né? Primeiro que internamente a gente sai de uma certa rotina, de uma morosidade, né? Uma mesmice que a universidade às vezes cai, né? E muita coisa acontecendo fora e a gente demora para se mobilizar, demora para trazer esses temas para a universidade. Acho que agora a urgência e o desenrolar dos fatos nos forçam a trazer isso o tempo todo, né? E eu comentava com ela que a gente não tem muito o que fazer a não ser isso, né? Que é o que a gente sabe falar, quer fazer, quer falar, analisar, né? Enfim, se posicionar. Mas eu acho que essa é a nossa grande contribuição, então queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu queria, enfim, fazer minha fala um pouco em torno dessa ideia do que a gente fala quando a gente fala em defesa da legalidade, ou em defesa da democracia, o que a gente fala quando a gente fala de um golpe, né? Acho que a grande questão é um esforço que a gente tem que ter, e aí acho que vale para todo mundo, né? Para quem diz que não tem golpe, para quem muitos do que acusam o golpe, de sair de definições muito formalistas, né? Muito legalistas, né? Pode parecer redundante, mas vou explicar um pouco isso, do que é essa tal da legalidade democrática, né? O que eu acho que a gente está presenciando hoje, eu acho que essa é a grande tese do golpe, é o nível de instrumentalização das instituições e da legalidade para objetivos políticos, contrariando qualquer possibilidade de uma estabilidade, previsibilidade, segurança que as instituições e o direito dão para a vida democrática, né? Não estou aqui fazendo de novo, como eu já falei para vocês, uma defesa de um formalismo, né? Simplesmente ter a regra é uma garantia, né? Não quero aqui fazer uma defesa de uma ideia de democracia, que alguns teóricos vão chamar de minimalista ou procedimental, de dizer que democracia é a regra do jogo. Ela é muito mais do que isso, né? Quando a gente fala de democracia, a gente está falando ou eu falo, pelo menos, numa perspectiva substantiva, né? Quando a gente fala de democracia real, entre aspas, né? Mas a regra do jogo, se ela não é toda a democracia, ela é um ponto de partida importante. Então, nesse momento, defender o que a gente chama de regra do jogo é muito importante. E aí eu vou falar um pouco do que eu acho que é essa coisa do golpe, porque entra um pouco do que o Pedro Paulo já falou, o professor Francisco também já falou. O golpe não é a Lava Jato por si só, né? A Lava Jato é um procedimento de investigação e de responsabilização criminal de práticas, né? Não só ilegais como indesejadas, né? Ou seja, ninguém gosta de corrupção, é contra a corrupção, todo mundo que é a favor da corrupção é corrupto, né? Ninguém gosta muito de corrupção, né? Ninguém vai para a rua defender a corrupção, né? Então essa coisa de sair para a rua contra a corrupção é uma coisa meio óbvia, né? Então a Lava Jato ela tem um valor, e ela tem uma importância, e ela tem uma história que não é só a história da operação, mas é a história de um fortalecimento das instituições de justiça que vem desde 88, desde a Constituição de 88, e principalmente do Ministério Público, em duas frentes, vamos dizer, de uma frente de legitimação dessas instituições perante a sociedade. Uma de promoção de políticas públicas e defesa de direitos sociais, né? O Ministério Público tem um papel importantíssimo, e o Judiciário, por consequência, nos últimos 30 anos, no sentido de obrigar governos a implementarem direitos, promover mudanças sociais importantes pela via de ações judiciais de implementação de direitos, e a outra, o combate à corrupção. Isso que está acontecendo hoje, que a gente vê no nível federal com essa dimensão, o Ministério Público e os Ministérios Públicos Estaduais vêm ensaiando isso desde os anos 90, né? A quantidade de prefeitos, né, no nível municipal principalmente, de prefeitos condenados por corrupção ou de procedimentos do Ministério Público de apuração de responsabilidade por crimes, que a gente associa nesse nome, né, corrupção, na verdade são vários crimes, vem crescendo muito desde os anos 90, porque o Ministério Público se institucionalizou e se formalizou para isso. Então,
dá para dizer, é um tanto simplista dizer que a Lava Jato é por si só um golpe ou que ela é uma conspiração. Tá? Assim como não dá para dizer que o impeachment por si só é golpe. Então, quando vão lá, né, os políticos da oposição, os ministros do STF, não, óbvio que não é golpe. Está na Constituição, óbvio, qualquer que saiba ler sabe disso. Né? É evidente que não é essa a questão. A questão, tanto na Lava Jato quanto no impeachment, é a da instrumentalização, né? E, de certa forma, da banalização e, principalmente, do uso da regra do jogo que altera o jogo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Do ponto de vista do impeachment, né, o Fernando Henrique teve uma série de pedidos de impeachment contra ele, o Lula teve pedidos de impeachment contra ele, o Collor teve mais de um, embora bastasse um, né? Teve mais de um pedido de impeachment contra ele. A questão não é o pedido de impeachment. A questão é que o impeachment, nessa ambiguidade que ele tem entre uma dimensão jurídica, que está tanto no procedimento quanto na ideia do que é o crime de responsabilidade, e de outro lado, uma dimensão política, que apesar de falar em responsabilização por um crime, quem faz o julgamento, não à toa, é um órgão político, que é o Congresso Nacional, é o Senado, isso não é à toa, ele é uma responsabilização política, ele foi pensado como tal. Nessa ambiguidade, no final das contas, o que importa é que essa questão seja resolvida pela política. Por que todos os pedidos de impeachment contra o Fernando Henrique, contra o Lula, né, outros que o próprio Eduardo Cunha arquivou contra a Dilma, não geraram impeachment e não são um golpe? Porque há ali, primeiro, uma margem desse juízo político em definir o que é o tal crime de responsabilidade. Né? Em segundo lugar, há uma condição política para o impeachment ocorrer, que é, primeiro, as maiorias necessárias para aprovar ou impedir o impeachment. O impeachment não anda enquanto esse acordo não estiver costurado. E, principalmente, o acordo no dia seguinte, né? O governo que vem na sequência. Então, eu disse isso no debate lá no impeachment na semana passada, mesmo quando começou o impeachment, mesmo com toda a intenção golpista declarada dos atores que provocaram o impeachment, né? Desde a capa da Veja no dia anterior da eleição, desde os primeiros meses após a eleição, que a oposição está procurando motivo para o impeachment, né? As pedaladas fiscais foram um motivo que eles formularam e acharam. Mas eles estão procurando parecer, consultando o jurista, simplesmente dizendo, nós queremos o impeachment e vamos procurar uma razão. Né? Então está claro que tem um intuito aí de derrubar o governo. Né? Mas mesmo assim, né, posso ser muito conservador, talvez um tanto inocente nessa minha afirmação, eu não via isso como um problema desde que a política pudesse resolver o problema do impeachment. E como ela poderia resolver? Sabia-se naquele momento que o governo, por mais precarizado que tivesse, por mais frágil que tivesse, ainda tinha uma maioria e era capaz de costurar maiorias. Como? Fazendo política. Negociando o cargo, a gente gosta? Não, mas é assim que faz política. Né? Se a gente precisa mudar a forma de fazer política, de construção de maiorias, essa é outra questão. E uma coisa muito óbvia é que impeachment não muda a forma de se fazer política no Brasil. Né? O impeachment, o dia seguinte do impeachment vai ser o mais do mesmo, com outros autores. Tá? Agora, enquanto era possível fazer a política necessária para evitar o impeachment, isso ainda estava dentro do que a regra do jogo permite. Né? Onde eu acho que está, vamos dizer, o disparador, o gatilho, né? Ou o que seria equivalente à quartelada no nosso golpe que não é militar. Né? Porque assim como o golpe de 64 também não foi um evento de uma madrugada. Né? Ele é um processo que na verdade vem desde o fim do segundo governo Vargas, né? De tentativas sucessivas de derrubar presidentes. E naquela noite de 64, aquilo virou. Né? Mas havia um processo. Então, o que seria a nossa madrugada de 64? Na minha opinião, a forma como os agentes das instituições de justiça da Lava Jato passaram a influenciar o jogo político deliberadamente, né? E aí talvez menos o Ministério Público, mas acho que mais as ações do juiz Moro, na minha opinião, em exportar questões do processo judicial para o cenário político. Eu acho que tem duas coisas importantes. Uma, a delação do Delcídio, né, que colocou todo mundo na berlinda, e aí sinalizou, inclusive para a oposição, de que se ela não corresse com impeachment, ela também seria vítima da Lava Jato.
e a gravação, a divulgação dos áudios das conversas do Lula, principalmente do Lula com a Dilma, no dia em que o Lula era anunciado ministro. Para que o Lula está sendo anunciado ministro? Para dar a ele fórum privilegiado? Primeiro, pode ser, eu acho que é, mas não sei se isso é uma vantagem. E se for, é do jogo. Tá? É do jogo porque tem um monte de gente que fórum privilegiado sendo julgado como tal. Né? O mensalão foi um processo de fórum privilegiado e não dá para dizer que as pessoas foram beneficiadas por isso. Né? Foi beneficiado o mensalão mineiro, que foi julgado na primeira instância, que as pessoas estão recorrendo, está todo mundo livre, os crimes vão se prescrever, esses foram beneficiados. Né? Mas tinha um motivo político, que era dar ao governo uma liderança que o governo não tinha. Né? Transformar o Lula num primeiro-ministro, né, o equivalente, capaz de recompor a coalizão parlamentar para evitar o impeachment, né, primeiro, e voltar a governar em segundo lugar. Na hora que o juiz Sérgio Moro divulga os autos, dizendo claramente que não tinha crime, não tinha nada de ilegal lá, mas que as pessoas precisavam saber daquilo, no dia da nomeação do Lula, ele quis melar o processo político. Ou seja, a partir daí, o jogo do impeachment não se resolve mais pela política. Ou seja, precisou-se de recurso a fatores externos para resolver o jogo. Né? Então, nesse sentido, que eu acho que o impeachment, e essa conexão do impeachment com a Lava Jato se torna um golpe. Né? Porque o processo judicial, você tem recurso, você tem prazo, isso tudo está sendo obedecido, não é um juízo de exceção, formalmente. Agora, quando um juiz faz essa conexão entre a justiça e a política, para quem que você recorre? Tudo bem, recorreu para o Supremo, ele tomou uma bronca, agora ele não aparece mais, né? Acho que a gente está, o nosso recorde de semana sem grandes surpresas vindas da Lava Jato foi depois daquilo, porque houve de fato um recuo, né? Agora, o estrago está feito, tá? O que eu quero concluir nesse sentido em termos de perspectivas? Também não acho que desse golpe em curso, caso o impeachment se concretize, embora acho que o jogo já mudou um pouco nas últimas semanas, eu ainda acho que o governo Dilma não vai terminar no prazo correto. Né? Eu não acho que a gente vai viver uma ditadura ou um regime fechado nos moldes como os que nós já vivemos em outras épocas da nossa história. Eu acho que a gente vai ser um governo formalmente democrático, legitimado por essa visão instrumental que diz que está tudo correto, porque o impeachment está na Constituição, as regras foram respeitadas, então isso não é golpe. Né? O plano B, que já se começa a desenhar, são atrás das eleições gerais, que aí está todo mundo apoiando, da Luciana Genro ao Renan Calheiros, né? Passando pela Marina Silva, ou seja, uma forma de dar ainda mais legitimidade por uma saída, aí sim, porque a eleição geral não tem nem previsão, o impeachment ainda tem. A eleição geral nem tem essa previsão. Né? Dá uma formalidade, uma legitimidade democrática para um novo governo, que vai ser regressivo em termos de políticas sociais e econômicas, por todas as razões que o Pedro Paulo falou, e que vai acirrar um conflito que surge dessa insatisfação econômica. Né? Não à toa, os anos 90, o governo Fernando foi uma época de muita conflitualidade social, de movimentos organizados por conta disso, ou seja, desemprego alto, precarização das condições de trabalho, miséria urbana, miséria rural. Né? Isso vai se intensificar. Tem uma oposição política organizada, com razão, ressentida pelo golpe que tomou, que vai para as ruas, ninguém vai deixar isso barato, e vai ter uma repressão maior. Né? O limite disso pode ser a decretação de um estado de sítio, que nos coloca à beira de um regime ditatorial fechado, mas talvez não seja necessário. Né? Talvez simplesmente muita repressão, como a gente já vive. Da forma como a gente já vive, mas em maior intensidade. Né? E acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar no futuro, ou seja, a natureza dos golpes e do autoritarismo na nossa época não é a dos anos 50, não é a dos anos 60. Tá? O que não quer dizer que eles não sejam golpes, não sejam situações ou governos autoritários. Tá? E essa instrumentalização do direito e essas visões muito formalistas da legalidade propiciam isso. Porque se está tudo formalmente de acordo com a regra, então você pode fazer o que quiser. Né?
Agora, a regra ela tem que ser duradoura, a regra tem que ser equânime, ela tem que ser isonômica, ela tem que valer para todos. Se você muda a regra para um jogo e volta ao que ela era na etapa seguinte do jogo, aí você não está sendo isonômico, não está sendo previsível, não está sendo estável. É esse o problema. E quando eu falo em regime ou uma situação mais autoritária, já encaminhando para concluir, eu queria deixar muito claro aqui, por posições pessoais políticas, meu profundo desacordo com esse governo. Não se trata de uma defesa de governo. Inclusive pelo fato de que, em termos de repressão e certa instrumentalidade da legalidade, não nesse nível, não estou querendo equiparar o que o governo já fez com o que ele está sofrendo agora, mas em termos de repressão a movimentos, em termos de legitimação formal pelas regras do jogo, esse governo contribuiu muito com uma escalada autoritária da qual ele está sendo vítima agora. Né? Em 2013, o ministro Eduardo Cardoso prometeu a Força Nacional de Segurança para o governo do Estado para intervir nas manifestações de junho de 2013. Em 2014, esse governo federal mandou a polícia bater em manifestação para viabilizar a Copa do Mundo. E é isso que vai acontecer daqui para frente. Com o governo Dilma, pode ser que seja da mesma forma como foi até agora. Com o governo Temer, ou Aécio, ou seja, quem for, pode ser mais intenso ainda. Por isso que eu digo que impedir o impeachment não vai tornar nosso Estado de Direito necessariamente melhor, mas deixar com que ele passe com tranquilidade vai torná-lo certamente pior, né? Porque a gente vai abrir uma avenida para passar qualquer tipo de manobra, inclusive com uma ameaça de impeachment tirado da cartola, com motivos tão ou mais frágeis como os que acontece agora, para desestabilizar qualquer governo do qual se tenha qualquer desacordo, ou convocar uma eleição geral quando o Datafolha diz que a popularidade caiu, como se o Datafolha fosse medida de legitimidade democrática. Né? Então eu estou dizendo isso, expondo essa minha crítica, justamente para reforçar que a defesa da legalidade e desse consenso mínimo das regras do jogo não é uma defesa de governo. Eu estou, nesse momento, defendendo uma legalidade, defendendo uma concepção de democracia, para a qual eu acho que em vários momentos o PT, o governo Lula, o governo deixaram de contribuir e em muitos momentos ameaçaram, mas não ameaçaram dessa forma como está sendo ameaçado agora. Tá? E essa é a condição para que a gente continue lutando minimamente e se opondo ao que de pior parece que está por vir. Né? Eu acho que ainda é um cenário de muita instabilidade, acho que impedir o impeachment vai gerar um governo que vai continuar sendo instável. Né? Com o impeachment, o governo Temer promete ser muito instável, porque os acordos políticos para a postura do novo governo foram frágeis, e justamente porque o impeachment, a marcha do impeachment foi precipitada pela ação do Moro, né, que tentou influenciar todo o processo político, ou seja, o impeachment foi disparado antes que os acordos necessários tivessem feito, né? Ou seja, é uma época de muita instabilidade. Agora, se a gente admitir essa instabilidade institucional e essa instrumentalidade das instituições como parte do jogo, essa instabilidade é para sempre. Né? A gente precisa ter uma posição muito clara de defender o mínimo de garantia de estabilidade da regra do jogo, mesmo que seja para mudar o jogo no segundo momento. Tá? Por isso que eu faço questão de expor essas minhas críticas do governo, para dizer que não se trata de uma defesa de governo, trata-se de uma defesa do mínimo necessário para que a gente tenha um jogo justo, estável e minimamente previsível. Tá? Porque a democracia não é só isso, mas começa com isso. Tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, então vou fazer meu encerramento pegando um gancho, começando com uma questão que envolve a universidade, que acho que estava no questionamento de vocês dois, né? O que a universidade pode fazer, se a gente tem como resistir. A situação da universidade pública está ruim faz muito tempo. Né? Acho que o ensino universitário federal passou por uma mudança, passou por um fortalecimento, né, muito significativo. Agora está passando por um problema de novo de orçamento, de manutenção, né? Mas as estaduais estão nessa situação, né, há muito tempo. Mas eu acho que tem de agravar, né? Um pouco do que o Paulo colocou, um ajuste fiscal mais severo vai, obviamente, trazer para a pauta a questão da mensalidade, da privatização, enfim, isso vai ser uma resistência muito, muito difícil. Né?
Mas a gente vai ter que fazer essa resistência, e eu acho que mais do que fazer é saber construir uma nova resistência. Eu tenho dito que a greve na universidade pública é quase um ritual, né? A gente repete o ritual, as pessoas são as mesmas, os discursos são os mesmos, o final da história é o mesmo, né? A gente precisa se reinventar. O que os estudantes fizeram, o que o movimento Passe Livre fez, foi reinventar. A gente precisa talvez aprender com eles, com os alunos, né? E aprender a se reinventar, né? E eu acho que um bom caminho é nesse sentido de continuar, como eu disse na minha primeira fala, fazendo o que a gente talvez faça de melhor, que é refletir, falar, disputar as narrativas, refletir juntos, refletir coletivamente e refletir com um espírito crítico e aberto, né? Talvez nos desapegando das coisas que ajudaram na nossa formação. As coisas fazem parte do nosso repertório político, das formas organizacionais de militância que a gente conhece. Eu acho que a gente vai ter que fazer. Por isso que eu acho muito legal ter esse tipo de debate aberto e fazer isso, né? Fazer esse jogo. E nessa reinvenção, eu acho que a gente tem que insistir num ponto, e eu vou insistir, e muitas vezes eu me sinto Cláudio Lembo falando isso, ou um jurista do século XIX, insistindo no papel dessa institucionalidade democrática e nesse consenso mínimo, que não esgota o sentido de democracia, mas que é uma condição básica do jogo, para o jogo ser jogado, que é essa questão da legalidade e das regras, né? O colega colocou que onde a gente chegou graças à democracia, né? O avanço e o estrago neoliberal do governo Fernando Henrique não foi pior pela resistência possível num regime democrático, porque ele avançou muito mais onde não havia democracia, né? Ele avançou muito mais no Chile, né? Ele avançou em regimes que nessa coisa ambígua, cinzenta entre democracia e ditadura, se fecharam mais bruscamente, como o Peru, né? Como em algum momento a Argentina do Menem. Eu não estou aqui querendo dar um troféu para o Fernando Henrique, nossa, como ele foi democrático e deixou as pessoas baterem nele, né? Mas é o fato, porque não é dele. É uma conquista de uma luta histórica por um regime que a gente chama de democracia, né? Nesse sentido, eu queria só colocar um ponto e insistir nessa questão que a gente trate isso como algo a ser levado a sério, a uma construção histórica, a uma construção política que não é um fetichismo da lei, né? Porque a gente não pode tratar simplesmente o que está em jogo agora pelo horizonte da conjuntura imediata, né? Eu às vezes me coloco numa posição contrária, as pessoas falam assim, por que você fica indo para a rua, você é crítico do PT, e indo para a rua junto com os petistas, lutar pela democracia? Eu falei, não, porque tem que evitar o golpe. Mas você acha que dá para evitar? Eu simplesmente às vezes falo, não acho. Assim. Aí, sendo um cientista político de inspiração maquiaveliana, eu acho que não. Eu acho que a gente vai perder essa batalha. Mas o que tem de importante nessa luta? A luta por uma retomada de um debate foi muito importante na redemocratização brasileira, e dizer assim, que democracia queremos? Né? Que democracia queremos? Né? E aí eu concordo com o professor Parriel no sentido de que a política é essa política real e ela foi jogada do jeito que é jogada, né? Mas havia ali uma coisa que nós deixamos para trás, e aí eu coloco nós também com uma tranquilidade de um ex-militante eleitor petista, que foi mudar a institucionalidade. Porque também falar que a regra do jogo é importante não quer dizer que ela é eterna, né? Ela não é uma coisa sacra, a gente tem que pensar nela, né? E a gente deixou de discutir reforma política, a gente deixou de discutir financiamento de campanha, né? E não só jogou o jogo como ele tinha que ser jogado, como deixou de querer mudar esse jogo, né? E eu acho que a gente tem que colocar isso na conta, porque também o Maquiavel também tinha o lado do Maquiavel dos discursos sobre a primeira década de Tito Livio, que falava, né, feliz da república que tem um príncipe capaz de dar a ela instituições e leis que garantam a sua estabilidade no futuro, né? Ou seja, há uma aposta numa institucionalidade que nada de liberal, de fetichismo da lei, e que eu acho que a gente, de certa forma, precisa resgatar, né? Não quero fazer disso uma lavação de roupa suja intra-esquerda entre petistas e ex-petistas, enfim, mas é mais no sentido de resgatar o que a gente está lutando, né? E aí eu falo com essa tranquilidade de que achar que eu estou lutando por uma causa, sinto desapontá-los, no final podia ser mais triunfal aqui, que eu acho que a gente vai perder no momento imediato, mas a gente tem que saber reconstruir,
E aí o horizonte para reconstruir tem que ser muito maior, e a gente tem que aprender muito, inclusive, com o que está pipocando nos coletivos de periferias, nos novos feminismos, na primavera feminista, nesse movimento dos estudantes que hoje, eles estavam na rua apanhando da polícia de novo. Né? A gente está aqui discutindo democracia, e eles estavam lá fazendo, né? A gente está fazendo do nosso jeito, eles estão fazendo do jeito deles, eu quero hierarquizar, mas é ali que a gente tem que olhar para reconstruir esse novo. Então, eu queria agradecer mais uma vez e a possibilidade de participar desse debate. Obrigado.